Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Exclusivo. Mulheres e até adolescentes quebram silêncio e denunciam um professor por assédio sexual. Quando eu me virei e fiquei de costas para ele deu um tapa na minha bunda. O caso está das mãos da polícia. A situação do sistema carcerário do estado, mais de 300 presos estão com a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Como foi o primeiro lockdown gaúcho? Já uma entrevista com o prefeito de Alegrete sobre o fechamento total da cidade. Lembram dos gafanhotos? Tem novidades sobre a vinda deles ao vivo. Você vai saber se a nuvem de insetos chega ou não ao Rio Grande do Sul. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Olhem só esse acidente agora de manhã, um carro que invadiu uma casa aqui na zona leste da capital. Imaginem o susto, imaginem o susto. Foi agora de manhã, já a gente traz os detalhes. A senhora moradora dessa casa, recém tinha acordado, foi um tremendo de um susto. Já a gente dá os detalhes. Vamos a um rápido intervalo, que é muito rápido, e em seguida a gente já volta com o SBT Rio Grande. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 20 minutos para o meio-dia. Fique atento porque eu tenho um recado para vocês. É claro que você já conhece Sedavan Xarope, especialista no tratamento da tosse que ajuda a eliminar a secreção e diminui a irritação na garganta. O que você ainda não sabe é que agora chegou o Sedavan Muki, o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muki é um comprimido efervescente de acetilcisteína com vitamina C, que ajuda a dissolver o muco, auxilia na redução da secreção das vias respiratórias e ainda tem ação antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção, Sedavan Muki é a única acetilcisteína efervescente que possui vitamina C e que dissolve em até 1 minuto e mais. Tem um agradável sabor amora. Você precisa conhecer. Você encontra Sedavan Muki nas principais farmácias do Brasil. Sedavan Muki, a única acetilcisteína com vitamina C. Muito bem, agora 11 horas e 41 minutos, está na hora da gente falar de quê? Acertou de esporte? Para Biscoito Zezé, é carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia. Tudo. À espera dos gafanhotos. Pois é, tem novidades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os gafanhotos, viu? Se liga, fica ligado, olha só. Na rodada do final de semana, a dupla Grenal apenas empatou no gauchão. Ou seria gaúchorão, Glauco Paza, porque esse pessoal só sabe reclamar. Só sabe chorar, né, Nossa, André? mãe do céu. Pois é. Conta aí pra gente. Resultados de empate, tanto em um quanto o outro, mesmo placar. Eles se copiam em tudo, parece, né? Bom, vamos começar por sábado. O Internacional subiu a serra, enfrentou o Esportivo no estádio Montanha dos Vinhedos. Imagina o frio que tava lá, hein? Olha, eu achei interessante essa grama amarela, uma variedade nova. É uma grama que não é boa para gafanhoto, tá? É. O Esportivo saiu na frente, o João Pedro bateu o pênalti, abriu o placar e também de pênalti o Inter empatou com o William Potker. Tudo igual, inclusive em penalidades, 1-1 e... Olha, este jogo não parou por aí, mas a gente já fala da reclamação do Internacional. O fato é que o Inter ainda não está classificado e conseguiu apenas um empate contra a equipe do Esportivo. O Inter que estava com um time misto. Já com o time quase titular, o Grêmio mandou o seu jogo lá no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, contra o Ipiranga. Diego Souza abriu o placar, fez 1-0 para o Grêmio, você está vendo o gol aí, oportunista, o artilheiro do Campeonato Gaúcho, Diego Souza, 6 gols. E depois o Muriel empatou com esse belo chute fora da área, a bola bateu na trave e entrou. E ficou assim, viu? Grêmio 1, Ipiranga 1. Tá, ficou assim não, em termos, porque ainda teve jogo depois do apito final, tanto para Inter quanto para Grêmio. A reclamação do Internacional lá em Bento Gonçalves. Gramado. Já tinha reclamado o Inter do gramado no Centenário. Até eu estou reclamando desse gramado? Pois é, não é a cor do seu televisor que está estragado, viu? É o gramado que está ruim mesmo, tá?
Vamos ver o que falou o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, a respeito desta situação, deste adversário aí. Que si hay que preparar al equipo para jugar en cancha o en campo ruin, como decís vos, hay que buscar otro entrenador, porque no sé Pois preparar, isso que eu ia no te sé perguntar. preparar el equipo. Entonces la solución para Inter es buscar otro entrenador. Si vamos a jugar todos los partidos en campo como este, no sé preparar un equipo para tirar la bola para arriba y combatir y chocar. A mí me gusta que los equipos jueguen bien al fútbol o intenten jugar bien al fútbol. Sem papo na língua, né? Não, e na pergunta do nosso colega Jeremias Werneck, ele foi bem sincero. É claro que aí tem aquela história de fazer, né, a pressão, porque ele não vai largar o Inter por causa do gramado. Mas repercutiu essa frase dele, né? Claro, sem dúvida. Até porque existe uma cobrança dos gramados melhores, não é porque nós estamos aqui nesse clima, né, que é clima difícil, a gente sabe disso. Thaís Tael que vai daqui a pouco comentar pra gente, mas tem que melhorar os gramados. Agora, quando não é o gramado, é o quê? É o quê? A hora. O relógio. Mas vem cá, ô Glauco, é a primeira vez que teve jogo às 11? Não, né? Não. Então. Mas também não é a primeira vez que o Grêmio reclama, que o Renato reclama do horário, viu? Sim, e se tivesse ganho, será que teria reclamado também? Eu acho que 11 horas da manhã é um bom horário para jogar futebol. Para jogar futebol, não sei, viu? Talvez. Olha só o que falou o Renato aí. Domingo de manhã é difícil se jogar, né? Tudo muda, os horários, alimentação. Os jogadores costumam no dia do jogo acordar praticamente 11 horas. E no momento que joga domingo de manhã tem que acordar às 7h30. Tudo é diferente, tudo é um pouco mais difícil. Mas não tem desculpa. A gente buscou a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu. Às 7h30 da madrugada acordar, esse é o problema. Agora, o Glauco, olha, a dupla Grenal aí que tanto insistiu para voltar ao futebol, né? Não vão reclamar agora do horário, né? Ah, mas chorar faz parte, André. Ah, mas para lá, estamos numa Desde pandemia. que existe futebol tem choro. Pois é, ok, mas sabe, né? Nesse momento aí, olha, porque muitas pessoas que têm comércio, olha gente, eu tenho todos os protocolos, também quero abrir, eu também quero trabalhar. Né? Então, assim, eu acho que até em respeito, né, com as pessoas, poxa, né, reclamar do horário aí... Vamos jogar, vamos jogar melhor, esse que é a grande questão, tá? Por falar em jogar, viu, tem Brapel previsto para amanhã, jogo que não saiu ainda por causa da pandemia, foi cancelado pela Prefeitura de Pelotas, mas onde vai ser? Onde? Não sei. Deve ser divulgado logo aí o calendário já da próxima rodada em relação aos locais de jogos, inclusive do Inter, que não pode jogar no Beira-Rio, pode jogar em Cachoeirinha, na Arena Cruzeiro, e o Grêmio pode jogar em Bento Gonçalves na próxima quarta-feira. A dupla Grenal enfrenta a dupla ali aqui do Vale, Aimoré e Novo Hamburgo, tá? Então tudo fica na mesma região aí, tá? Mas a decisão agora à tarde. E para terminar, técnico de São José está com a Covid-19. Mais um caso positivo, São José que pode enfrentar o Internacional. Então, ó, olho aberto. Muito bem. Até já, Glauco Pazza. Olha só, Glauco, presta atenção nessa história aqui, exclusivo. Ainda hoje, os depoimentos de meninas pré-adolescentes que sofreram assédio sexual de um professor. Isso aconteceu em Santa Maria, região central do estado. E a nossa equipe conversou com 3 dessas meninas, 3. Mas pelo menos, escute bem, 40 pessoas, entre vítimas e testemunhas, foram ouvidas nesta investigação, né? Neste inquérito aí, no caso deste professor. Escutem só. Quando eu me virei e fiquei de costas pra ele deu um tapa na minha bunda. Eu tinha 12, 13 anos, botava a nossa mão na coxa dele pra fazer carinho nele. Se tivesse alguma colega que não aceitava esse tipo de situação dele, ele já ficava pegando no pé. Então a gente não tinha o espaço correto, aberto, nem as pessoas completamente abertas para nos darem esse tipo de acolhimento. Daqui a pouco. Agora é chocante. É chocante porque um professor, né, fazendo uso das suas, né, atribuições de mestre, de símbolo, né, de orientador,
mas não isso que ele fez. Isso que ele fez com essas garotas. Abuso. Agora, como é que está o caso? O caso está sendo investigado. Os depoimentos são consistentes. E a preocupação que a gente fica, o que pode estar acontecendo nesse momento? Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações desse caso exclusivo que a gente está trazendo aqui no SBT, deste professor suspeito de abuso em Santa Maria, na região central do estado. Muito bem, agora olhem só esse acidente que aconteceu. Mostra, Glauco, mostra esse acidente que aconteceu. Estava olhando para quem, Glauco Paza? Conta, pessoal, eu sou curioso, quero saber o que aconteceu. O pessoal também está curioso aqui, eu estou dizendo para eles, olha, já vou falar. Isso aí, fiquem atentos. O que aconteceu? Foi agora de manhã, né, Glauco? Foi um carro que entrou no lugar onde não deveria, tá? Um acidente, porque o condutor perdeu o controle e simplesmente entrou nesta casa aí. Foi na Zona Leste, na estrada João de Oliveira Remião. Conforme a polícia, o carro aparece no banco de dados como sendo roubado. Ou seja, 3 criminosos estariam dentro deste veículo. Eles fugiram, mas foram perseguidos e 2, pelo menos, já foram capturados. Entre estes criminosos, um é menor de idade, pelo menos um. A polícia ainda está procurando mais um que teria fugido. A dona da casa sofreu, imagina só, né? Meu Deus. Baita susto, mas menos mal que ninguém ficou ferido. Houve um princípio de incêndio, porque o carro se chocou com certa violência. Que ele voou o carro, né? E os bombeiros tiveram que ser acionados, mas menos mal, ninguém se machucou. Que foi numa rótula, né? E aí estava chovendo. Perdeu o controle, subiu no meio-fio e aí o carro decolou. Dando no pé, não sabiam pelo visto dirigir, né? Não sei quem é que estava dirigindo deles, mas já viu aí. Velocidade, né? Provavelmente. Velocidade, chuva, estava fazendo uma rotatória aí e o carro levantou voo e bateu nessa casa. Agora a pergunta que eu faço, hein, Glauco? Essa senhora, imagina, se preparava para uma consulta, né, por telefone, uma consulta de vídeo com o médico, por isso que ela estava acordada e tal, e aí houve esse estouro. Quem é que vai pagar esse prejuízo dessa senhora aí, hein? Pois é, né? E a gente vê que é uma residência simples, né, humilde, mas eu vou te dizer o seguinte, ó, diante do susto, ela deve estar agradecendo. Não, certamente. Agora, que é um prejuízo, é um prejuízo. Imagine só, e por muito pouco não atingiu a casa, né? Ele atingiu o pátio, né? A área externa, mas assim, a parte principal da casa não. Ou pelo menos, também a informação que a gente tem é que a parte que o carro atingiu é onde estava essa senhora, né? Sim, exatamente na parede ali em que ela estava dentro da residência. E conforme a polícia, é claro que são dados preliminares, este carro poderia ser utilizado para outras ações criminosas, roubos, enfim, assaltos. Para quem está chegando agora, 11 horas e 51 minutos, o acidente que aconteceu agora de manhã na Zona Leste aqui de Porto Alegre, né, Glauco? O que aconteceu? Para quem está chegando não sabe da história, vê esse carro aí que invadiu uma casa, o que aconteceu com esse carro? E quem é que estava dirigindo? Estrada João de Oliveira Remião, Zona Leste aqui da capital, entroncamento praticamente lá com a Bento Gonçalves, 3 criminosos dentro deste veículo que aparecia no banco de dados da polícia como tendo sido roubado e eles perderam o controle desse carro que acabou batendo num portão de ferro, derrubou o portão e o telhadinho também, né? Acho que é da garagem. Se chocou com a área da casa e com a parede. Não houve dano maior à estrutura da casa, mas a garagem ficou completamente comprometida aí, André. Agora, agiram muito rápido, porque começou um incêndio por causa da batida. Imagina uma casa de madeira, poderia ter se espalhado muito rápido, né? Conseguiram, o fogo começou pelo carro, né? Começou pelo carro. Isso mesmo, a Brigada Militar apareceu logo em seguida e já houve também o suporte do Corpo de Bombeiros, que chegou muito rapidamente. E foi um carro que, pelas informações, ele foi roubado na Zona Sul, no bairro Tristeza, na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Desses criminosos que estavam dentro, um chegou a ser preso, né? Foi apreendido, que era o menor. Há pouco eles conseguiram prender mais um integrante, mas estão à procura do terceiro. Então eram 3, um adolescente e 2 maiores de idade, é isso? Pelo menos um adolescente, porque tem mais um ainda que está foragido, né? Não se sabe ainda, pois é. Isso aconteceu na Zona Leste. Imagina o susto dessa senhora que recém tinha acordado, se preparava para uma videoconferência, né? Uma consulta médica por vídeo, quando escuta esse estrondo todo e é um carro roubado que invadiu a casa dela. Que belo começo de semana, hein? Nossa, bom, mas como tu falasse muito bem, pelo menos não invadiu a parte onde ela estava, porque ela estava naquela parede. Se derrubasse a parede, poderia ter atingido ela e o neto, inclusive. Né? Isso aqui em Porto Alegre agora de manhã. E foi numa curva, numa rotunda, como dizem os portugueses. Na verdade, os portugueses falam rotunda, a rotunda. Que aí eles foram fazer a volta, perderam o controle e saíram voando em direção a essa casa. Falar em voando,
por falar em voando... Pois é, tá tudo estranho, André. Tem carro voando e tem avião andando em lugar de carro. Pois, tá estranho isso, olha, né? Tem uma imagem, acho que em seguida a gente vai conseguir falar dessa imagem que aconteceu agora em Santa Catarina. Um susto, né? Ficaram feridos o professor, que era o piloto, e o copiloto. Olha aí a imagem. E esta jovem de 31 anos caminhando e, de repente, este avião cai em plena rua. Os dois ficaram feridos, mas daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes. Meu Deus do céu, que susto que dá lá, recém tinha passado ali. Daqui a pouco a gente volta falando deste caso aí que foi em Santa Catarina, mas a imagem é impressionante. Cadê o cachorrinho Chico? Chico é o nome dele, viu? Não acredito. Olha só, o susto, Abusou pra ele. o drama que viveu esse cachorro na semana passada. Essa imagem a gente chega a dar uma dor no peito. Mas calma, o cachorrinho está bem. Já já a gente vai trazer os detalhes sobre a investigação deste caso. A investigação desse caso e saber o que aconteceu com o Chico, para onde que ele foi levado, qual é o tratamento que ele está fazendo. Esse caso, para quem não acompanhou, nós mostramos aqui na semana passada. Esse motorista desse carro branco disse que entrou no carro e não viu que tinha um cachorro amarrado no engate do veículo e uma corda no pescoço do cachorro. E aí ele saiu andando pela cidade, um pessoal viu, começou a gravar enquanto que iam do lado dele para fazer ele parar. Há informações de que esse motorista foi até a polícia e disse, olha, esse cão eu não vi, pelo contrário, eu ajudo sempre a cuidar porque é um cão de rua. E aí, então, a polícia começou a investigação. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes. Muito bem, agora faltando 5 minutos para o meio-dia. Atenção, o número de doentes com Covid-19 no sistema prisional gaúcho está aumentando. Mais de 300 estão com a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Falamos na semana passada sobre isso e simplesmente o número quase que triplicou em poucos dias. O colega Lucas Abate tem outras informações a respeito da pandemia nos presídios do Rio Grande do Sul, não é mesmo? Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E se a gente for contabilizar ainda os que já foram recuperados, conforme o balanço que é divulgado agora diariamente pela Superintendência dos Serviços Penitenciários, o número de casos de coronavírus em presídios do Rio Grande do Sul chega a 655. Desses, 347 seguem em acompanhamento ou também em isolamento. O maior surto, André, aconteceu na Penitenciária Estadual do Jacuí, que fica em Charqueadas, é administrada pela Brigada Militar, que registrou desses 87% dos casos de coronavírus aconteceram na PED, na Penitenciária Estadual do Jacuí. E também foi nessa cadeia a única que registrou as 2 mortes por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, número que preocupa bastante as autoridades. Lembrando também que o Presídio Central, cadeia pública... Oi, André. Não, pode completar na cadeia pública. Na cadeia pública, o Presídio Central, que tem mais de 4 mil presos para 1.800 vagas, está interditado ainda pela Justiça, pelo menos até o dia 5 de agosto, quando acaba o período inicial de 15 dias, e por lá de confirmação, 3 casos de coronavírus. Nós mostramos na PEG, eram 240, né? Cerca de 240 casos, o que corresponde, como tu disseste, 84% do número de infectados, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E imagine a cadeia pública, né? Acabou de falar agora, o Lucas, tem 1.800 vagas. São 4 mil presos neste momento. E 3 casos apenas, Lucas? Me chamou a atenção esse número de casos, até baixo, né? O número de casos confirmados faz mais de uma semana que foi confirmado o primeiro caso ainda em uma sexta-feira. Depois, na sequência, teve a interdição, a confirmação de outros 2 casos. E desde então, nenhum outro caso foi confirmado no Presídio Central. Até a gente ficou um pouco surpreso, porque a gente sempre relata a situação de como é o Presídio Central. É um local que é difícil até mesmo de rastrear qual foi a origem da doença. Porque, como a gente sempre fala, é tão superlotado que os presos não ficam dentro de celas, não existem celas, então eles ficam sempre livres, circulando, né? Em galerias, por vezes contato com 300, 400 presos. Então olha só o perigo, se um preso tem, a chance de passar para outros pode ser muito grande. E felizmente parece que o surto foi pelo menos contido ou controlado no Presídio Central e segue esse número de 3 casos. Só para trazer os dados da PEG, André, dos casos ativos em todo o sistema prisional agora são 347, que ainda estão em isolamento ou em acompanhamento. E desses, 303 estão na Penitenciária Estadual do Jacuí, que registrou as 2 únicas mortes
por Covid no sistema prisional. Pois é, agora, como é que é a gente, olhando para esses números, né, Lucas? Lá na Penitenciária Estadual de Jacuí, o número de cerca de 240, né, infectados. Eu não sei qual é o número, não sei se tu tens o número de presos lá na PEG, quantos são, tu sabes? São cerca de 2.000 presos. 2.000 presos. O Lucas sabe tudo, uma coisa impressionante. Olha só. Então, lá na PEG, 2.000 presos, 87%, né, corresponde a 87% de todos. Ou seja, 243 estão contaminados. E já no presídio central, né, na cadeia pública, são 4.003 casos confirmados. Quer dizer, será que é a estratégia que eles estão adotando dentro do central, depois do que aconteceu lá na PEG, a própria, né, o fechamento, né, a interdição por parte da Justiça, né, Lucas? Mas será que tem alguma estratégia que eles conseguiram conter o surto de vírus dentro do central? André, até as autoridades afirmam que o surto dentro do central foi controlado, que imediatamente após a confirmação daquele primeiro caso, eles verificaram os presos que ficavam mais próximos a ele, fizeram novamente testes em alguns presos, tentaram isolar o máximo possível e, a partir disso, conseguiram controlar o surto de coronavírus no presídio central. Com relação à PEG, são 303 casos, agora 303 casos ao todo que foram confirmados na PEG. E lá, André, tem uma questão do tempo também, porque já faz mais tempo em que o primeiro caso foi confirmado, inclusive já teve mortes, e até por isso esse número acaba sendo mais elevado na penitenciária estadual do Alto Jacuí. Mas, como a gente consegue ver, na semana passada era o número de 240 presos, agora aumentou para 303. Então, na PEG, pelo 303. Menos, o surto ainda não está controlado. Pois é, que curioso isso, né? Para quem não acompanhou, o Lucas está falando sobre os surtos, né? O número de presos que estão com a Covid-19. Aqui na cadeia pública, antigo presídio central, de 4.000 presos, 3 foram constatados, 3, né, com a Covid-19. É considerado surto a partir de 2, mas a gente vê que é um número bastante baixo, ou seja, entre 4.000 presos, 3 estão com a Covid-19 aqui na cadeia pública. E na penitenciária estadual do Jacuí, onde lá nós temos cerca de 2.000 presos, ou seja, a metade, são 303 presos com casos confirmados de Covid e 2 mortes lá dentro, né, Lucas? Isso, 2 mortes de presos que foram confirmadas nas últimas semanas. E outro fator que chama bastante atenção, André, é essa diferença. O central é o único lugar em que não existem celas. Pois é. Os presos ficam circulando livremente pelas galerias. Já na penitenciária estadual do Alto Jacuí, os presos ficam em celas. E até facilita, no caso, o rastreamento. Se um preso tem o coronavírus confirmado lá na PEG, o Estado pode testar apenas os que ficam na mesma cela para tentar rastrear esse vírus. Já no caso do Central, uma situação muito mais delicada, porque um preso tem contato com outros 300. Pois é, só que o que é curioso a gente analisar é com relação à transmissão da doença, né? E cada vez mais se confirma o quanto que o distanciamento ele é importante, porque agora os especialistas, os cientistas, também observam que não é apenas com a gotícula que tu pode transmitir a Covid, mas a nuvem que se forma no momento em que a gente fala. Por isso, os 2 metros de distanciamento. Por não ter grades dentro do central, talvez facilite o distanciamento entre eles, ao contrário da penitenciária estadual do Jacuí, onde há celas e eles têm ali um limite, né? Um quadrado para circular. Talvez seja uma das explicações. Por falar nisso, Lucas, como é que está a situação? Na sexta-feira nós mostramos diversos presos, né? Pelo menos eram 90 presos, cerca de 90 presos, que estavam em delegacias porque não havia lugares. A própria penitenciária, aí, o antigo central, né? A cadeia pública interditada. E esse pessoal todo está ficando nas delegacias, na frente aí, dentro das viaturas. Como é que está a situação destes presos temporários, Lucas? Boa notícia, André, que diminuiu bastante o número de presos em delegacias. Eram quase 100 na sexta-feira passada e agora o último dado que a gente tem é de 58 presos. Claro, ainda está acima do limite, acima do esperado, mas é uma situação já bem mais confortável. Até a gente voltou aqui para a Central de Polícia de Canoas, onde eu estava na sexta-feira, para verificar como estava a situação. E o Jorge Júnior vai mostrar agora como está aquele local que sexta-feira a gente mostrou. Tinha várias viaturas da Brigada Militar, pelo menos 8 presos, uns amarrados, algemados aos outros, para evitar uma fuga, evitar qualquer tipo de situação. Agora, apenas as cadeiras estão lá e as viaturas da Brigada Militar foram embora.
mas aqui ainda tem 19 presos, esses que estão dentro da carceragem da delegacia. Só que em Gravataí, André, a situação um pouco mais diferente. A delegacia de pronto atendimento de Gravataí sempre tem uma situação um pouco mais complicada quando se fala de carceragem, é um local menor, inclusive um tempo atrás a carceragem foi interditada devido a uma suspeita de coronavírus e hoje tem 5 presos, pelo menos 5 presos que estão aguardando vagas em 2 viaturas e é aquela situação que a gente sempre fala, né? Acaba expondo os próprios presos, os policiais e também a população que por vezes procura a delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência. Muito bem, daqui a pouco então tu volta para a gente com outras informações, tá certo? Lucas Abate, muito obrigado, 12:04 agora. Bom, e atenção, na sexta-feira a gente mostrou aqui no SBT Rio Grande, olha só, a imagem deste cachorrinho, o Chico, né? O Chico, sendo arrastado, isso pelas ruas da cidade de Montenegro. A boa notícia é que o Chico, como ele já foi batizado, já voltou a caminhar e está muito feliz, né? Agora onde ele está sendo cuidado, é um lar, né? Uma casa temporária. A gente vai conversar agora com o delegado que está investigando esse caso para saber se a pessoa, né, que o responsável ou irresponsável por esta barbárie, se ele já foi preso, é o delegado André. Me escuta bem, delegado André? Boa tarde. Boa tarde. O senhor me escuta bem? Escuto. Delegado André, meu xará, me diga uma coisa, delegado. O senhor, o que tem de novidade para trazer para a gente sobre esse caso aí que aconteceu e chocou a todos, né? As imagens assustadoras, né, delegado? Isso aconteceu no meio da tarde ali. A seção de investigação recebeu umas imagens, assim, mais circular na internet. Ali apareceu uma placa, fomos atrás dessa placa. A equipe já identificou o veículo, identificou o proprietário, foi até o local onde na obra do proprietário, lá foi atrás dele, né? Sim. E lá já localizou ele com um animal nessa obra aí, já cuidando dele, né? Prestando socorro ali pro animal. E logo depois já se levou o cachorro até um veterinário local. Sim. Não foi ouvido o suspeito. Ele afirmou que não teria visto que o animal estava preso ali e foi deixado em primeiro momento com ele, porque ele teria se comprometido a tratar do animal e arcar com os custos do tratamento e adotar, inclusive, porque, segundo ele, o cachorro é de rua e ele era uma das pessoas que cuidava desse animal. Sim. E ele não ouviu nada? Por melhor... Ele não ouviu nada enquanto que dirigia, que o cachorro gritava, porque a gente vê que o cachorro latia muito, né? Ele afirmou que agora, na parte da manhã, foi feita a oitiva de mais uma testemunha. A segunda alegação dele, ele tem um estabelecimento e uma obra que fica a 300 metros ali. E ele teria se dirigido para essa obra e estava distraído, porque inclusive estaria falando no celular. Por isso ele estaria dirigindo com uma velocidade menor. E não acabou indo com uma velocidade normal de condução. Essa é a alegação dele, né? Nós temos outras pessoas a serem ouvidas, a investigação não acabou ainda, ela segue. Quer dizer, a pessoa que cometeu este crime, ela ainda não foi identificada? Foi identificada? Não, a pessoa que estava conduzindo o veículo foi identificada. Sim, mas ele disse que... A questão é saber como que o animal chegou até o veículo, como é que ele foi amarrado. Se corresponde à versão dele que um terceiro teria amarrado e então temos um terceiro para identificar. Ou, na verdade, pode ser que a versão dele não condiza com a verdade. Isso está em sua investigação ainda. Certo. Meu colega, o Glauco, tem uma pergunta para o senhor. Glauco. Delegado, boa tarde. A gente tem que ter muito cuidado para tratar dessa situação, até para não causar uma revolta em relação a esse próprio comerciante, esse empresário lá, porque algumas pessoas já mandaram, inclusive, para a gente aqui, não, ele conhecia o cão, ele que amarrou o cão no carro porque o cão tentou mordê-lo lá na obra. O senhor tem alguma denúncia em relação a isso ou não? Nas redes sociais houve uma euforia muito grande logo depois das imagens, porque as imagens são fortes realmente. Apesar do dano no animal não ter sido de grande monta, as imagens são muito fortes. Então causou uma comoção na rede social.
Só que tem que se ter muita calma, porque foi passada a versão dele, mas essa versão está sob investigação ainda. E as pessoas têm que compreender que quem estabelece a pena é o Legislativo. Quem investiga é a Polícia Civil. Quem vai denunciar vai ser o Ministério Público. E quem vai julgar vai ser o juiz. Então, o fato não foi esclarecido e resolvido e condenado no primeiro momento. Uhum. Nós temos um crime de menor potencial ofensivo, que já estabelece de uma forma mais simplificada, mas nós estamos dando uma atenção especial para esse caso, em que quando a pessoa pega em flagrante, não é feito um flagrante propriamente dito, é feito porque o procedimento foi feito pela Polícia Civil, sendo termo circunstanciado, ele foi ouvido. Delegado. Temos outras pessoas a ouvir, temos pessoas identificadas, até pela rede social, que por momento que eles falam que viram, que sabe, nós temos que entender o que aconteceu, então as pessoas serão ouvidas. Delegado, a gente está conversando com o delegado André Ruese, o delegado que está investigando sobre esse cãozinho que a gente mostrou, né? O Chico, na sexta-feira, sendo arrastado por um carro. O motorista do carro disse que não tinha visto, que tinha um cão preso, né? Agora, existe a possibilidade, delegado, então, porque esse motorista ele alegou que ajudava a cuidar do cãozinho na rua. E talvez ele, para justamente, confirmando aí com o que disse o Glauco, daqui a pouco ele amarrou no carro para o cão não morder alguma pessoa por perto que estava passando e depois se esqueceu. Isso não é impossível de acontecer, né? A gente vê tantos casos, muitas vezes, de pais que esquecem filhos dentro do carro e, infelizmente, isso é muito comum acontecer. Então, pode ter sido assim, o senhor tem essa linha aí de investigação também, que ele mesmo amarrou e esqueceu, e agora, para ele, está difícil, né, de provar essa versão. Não sei se alguma câmera de segurança por perto. No momento ali, nós não localizamos uma câmera de segurança. Estamos atrás disso, isso é uma das diligências que são possíveis e será realizada, mas a princípio não há uma câmera de segurança ali, né? Essas linhas de investigação são todas válidas. O que acontece? Nós temos que descobrir o que é plausível, o que é possível de investigação e ali tentar recompor os fatos. No caso, ouvindo testemunhas, a própria pessoa que estava junto ali, que estava me carona quando ele estava conduzindo, ou foi ouvido ele. Então, é possível que ele tenha amarrado e esquecido, é possível que alguma criança tenha amarrado, alguém que passava. Alguma vingança? Porque o local que ele estava estacionado, o veículo, ele fica com a traseira apontada em direção ao morro. Uhum. Então, isso não foi estacionado na frente, que permite que a pessoa passe ali e veja o animal. Sim, entendi. E como ele falou, ele estaria ali indo para essa obra aí e conversava no celular. Entendi. Naquela correria de trabalho ali. Essa é a versão dele. Sim. Essa versão ainda tem que ser posta em comparação às demais provas que foram surgidas. Bom, pelo menos o Chico está bem. Só lembrando, é de 1 a 3 anos, né, que pode chegar de prisão, apesar que eu acho que muito difícil ter uma condenação, mas a lei prevê, não é, delegado, de 1 a 3 anos de prisão, um caso como este, né? 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Existe uma proposta de 1 a 3 anos de prisão, é verdade. De 3 meses a 1 ano. Existe uma proposta em estudo ou de 1 a 4 anos de prisão, mas isso é só uma proposta ainda que tramita lá na Câmara dos Deputados. Eu quero agradecer ao senhor, André. Mas, na verdade, é previsto como termo circunstanciado justamente para facilitar a instrução. Uhum. Que aí é levado, tem toda uma possibilidade de transação criminal. Às vezes, esse aumento de pena que leva a inquérito policial não é só no próprio caso em concreto. Sim. Tá bom, então. Delegado André Ruese, que investiga o caso deste cãozinho Chico, que foi preso, foi preso, né, a um carro e ficou machucado, mas agora se recupera bem, está num lar, né, num lugar de proteção, até que se termine, portanto, a investigação. Ele que é um cãozinho de rua. Muito bem, agora 12h13, 14 graus é a temperatura. Daqui a pouco vamos falar, a Estael Cias já está aqui, vamos falar sobre os gafanhotos e também a previsão aí para os próximos dias. A gente está no inverno, mas não sabe se vai ter frio ou se vai ter calor. Em seguida, a gente vai ter... não posso falar. Daqui a pouco a Estael vai contar o que a gente vai ter nos próximos dias com relação à previsão do tempo. E olha só, ainda hoje uma reportagem exclusiva, né, sobre a investigação de olha, o mínimo que a gente pode falar, um covarde. É o mínimo, tá? O mínimo. Um professor
que abusava das alunas. Preste atenção. Escutem. Quando eu me virei e fiquei de costas para ele deu um tapa na minha bunda. Eu tinha 12, 13 anos, botava a nossa mão na coxa dele para fazer carinho nele. Se tivesse alguma colega que não aceitava esse tipo de situação dele, ele já ficava pegando no pé. Então a gente não tinha o espaço correto, aberto, e nem as pessoas completamente abertas para nos darem esse tipo de acolhimento. A polícia ainda investiga e ele ainda está solto. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar do tempo, da previsão do tempo para os próximos dias, 12h14 agora. Muito bem, Estael Cias. Boa tarde, Estael. Tudo bem? E chove lá fora, né? Chove lá fora. Chuva que teve muitos raios na madrugada de hoje e até granizo. Granizo miúdo, sem prejuízos, mas em razão do frio que fez fim de semana, tivemos temperatura negativa e a instabilidade avançou. O que se espera para essa semana, primeiro, é a continuidade desse quadro de instabilidade. Tem previsão de mais chuva nas próximas horas. Não se descarta algum novo episódio de queda de granizo, mas, em geral, os modelos projetam granizo miúdo também sem risco. Aí o mapa de chuva, vejam aquelas áreas em amarelo, ali a previsão aqui para a região do Alto Jacuí, Serra Gaúcha, volumes na faixa de 30 a 50 milímetros nessas regiões. Na fronteira com o Uruguai, praticamente não chove, nem hoje nem amanhã. A instabilidade de hoje forma uma frente fria, então amanhã a tendência é de chuva um pouco mais generalizada e parelha por esses municípios aqui da metade norte do estado. E depois da frente fria vem a massa de ar polar que vai derrubar a temperatura. E aí eu te pergunto, André, quando os termômetros despencam, o que acontece? Bem frio. Não, o termômetro quebra. Boa. O que despenca é a temperatura. O termômetro fica assim. O termômetro não pode despencar, não, senão... Se o termômetro despencar, aí a gente não tem nem temperatura, não tem nem como saber a temperatura. Então é isso que vem depois. Vem o frio de inverno, temperatura que de novo vai baixar de zero. E aí nós teremos ar seco, temperatura baixa. Vejo aqui toda essa região aqui, pegando o norte da Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul. Essa região vai ter uma queda forte da temperatura. Quarta, quinta e sexta-feira. Serão 3 dias com manhãs muito geladas. A quarta-feira, inclusive, à tarde, será de frio intenso. E a geada. A geada pode ser forte essa semana. Então, o setor agrícola, aí fiquem atentos. Quarta e quinta-feira com risco de geada. Agora, essa diferença de metade sul e metade norte é impressionante. Como metade norte tem sofrido mais desde o ciclone. Com instabilidade, é verdade. Que é mais uma pegadinha para mim? Não é pegadinha. Vamos lá, vamos para mais uma. Eu queria fazer quando eu vejo o Estael, eu vejo ciclone e gafanhoto. Mas agora é outra pergunta. Estael, eu nunca tinha visto uma mudança tão brusca de temperatura como aconteceu nesse final de semana. Na sexta, calorão, no sábado. Vem cá, o que aconteceu? E vai continuar acontecendo isso? E só completando, e sem chuva, né? Porque na sexta-feira, aqui em Porto Alegre, começou a anoitecer, aí começou a bater um vento e a temperatura, essa despencou. Despencou. Pois é, a gente falou que o inverno seria desse bota casaco, tira casaco, bota casaco, e isso vai seguir nos próximos dias, sim. Nessa semana, mês de julho, que teve muito frio, se despede dentro dessa ideia. Agora, o mês de agosto já começa diferente. A previsão é de vento norte, de novo. Vento norte, se puder botar na tela, que favorece justamente aí o deslocamento dos gafanhotos, porque no início de agosto a gente vai ter um outro bloqueio, mais um veranico, e o veranico está associado, vejam só toda essa trajetória aqui do vento norte, de novo, curvando aqui justamente na região do Uruguai. Então pega toda a região do Paraguai, centro-norte da Argentina, essas províncias aqui mais do centro-norte, curvando em direção ao Rio Grande do Sul. Esse cenário aqui é o que se espera para os primeiros dias do mês de agosto. Não vai ser um dia só, serão vários dias muito quentes com tempo seco e vento norte, tempo bom para gafanhoto, então no começo do mês de agosto, infelizmente. Pois é, até daqui a pouco a gente vai falar sobre, eles estão numa espécie de um lockdown, né? Os gafanhotos estão lá. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o lockdown mesmo na primeira cidade aqui no estado que teve lockdown no final de semana, Alegrete. Em seguida, inclusive, a gente vai tratar deste assunto. Mas os gafanhotos, Estael, pelo que a gente tem de notícias, eles estão ali, até porque eles estão meio
sendo pegos de surpresa. Uma hora é frio, uma hora é calor. Né? Sim, eles não têm a gente fazendo a previsão do tempo para eles, né? Então, eles estão realmente ali sujeitos, expostos a todo tipo de variação térmica. Mas agora a gente vai ter, Stael, por exemplo, confirma isso nos próximo final de semana, temperaturas de 28, 29 graus. É possível isso? É possível. Não, é possível sim. A gente vai ter primeiro frio intenso, então vai realmente imobilizar esse movimento deles. Então, pelo menos a condição atmosférica é essa. A gente vai ter frio quarta, quinta, sexta. Fim de semana começa já a elevação da temperatura. Se não no fim de semana, no início da próxima semana, certamente devemos ter marcas perto de 30 graus. Meu Deus, de novo esse alto e baixo. Agora, no final de semana, os gafanhotos tiveram mais uma dose aí de inseticida, né? Que aviões sobrevoaram essa região do Chaco ali, né? Na houve uma redução significativa. Uruguai, né, ali já. No Uruguai, ali em Corrientes, né? Eles isso, já desceram um pouquinho. Isso, já né? desceram um pouquinho. Desceram um pouquinho, E eles... uma boa parte, segundo nos informa aí os serviços, né, da Argentina, boa parte desses gafanhotos foram eliminados, né? Que é uma ótima notícia. Vamos saber mais detalhes sobre isso? Com quem entende. Com quem entende, está com todas as informações, né? Eu converso agora com o secretário de Agricultura aqui do Estado, o Covatti Filho. Secretário, boa tarde, o senhor me escuta bem? Tudo bem, André? Estou te escutando bem. Tudo... Boa tarde a todos. Boa tarde. Secretária, nos atualize os gafanhotos. A Argentina diz que já eliminou cerca de 80% da nuvem. Procede essa informação? André, nós desde o final de semana, na verdade ao longo dessa semana que passou, nós estamos monitorando junto com o governo argentino, sempre tivemos uma boa cooperação entre nós e a gente recebeu o relato ontem ainda que eles fizeram uma grande aplicação, uma grande contenção dentro dessa nuvem e conseguiram diminuir em 80% essa nuvem. Então a gente vê que eles estão numa fase muito grande de aplicação, de contenção, que era assim o próprio planejamento que a gente tinha aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então essa redução de 80%, por mais que o clima hoje esteja frio, eles acabam diminuindo a possibilidade dessa nuvem de gafanhotos atingir o estado do Rio Grande do Sul. Glauco? Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta. Está sendo usado esse produto químico para o controle lá. Esse produto, se precisar ser usado, por exemplo, aqui no Brasil, ele não faz mal às pessoas? Bom, Glauco, é claro que são produtos diferentes, até porque a nossa legislação de defensivos agrícolas é diferente da Argentina. O produto que hoje nós temos autorizados pelo Ministério são produtos que já tem em outros estados da federação com a intenção de conter essa praga do gafanhotos, até porque outros estados sofrem com ela, não com uma nuvem desse tamanho, mas principalmente na questão da praga. São produtos, e principalmente o nosso planejamento aqui, se acaso tivesse que fazer a intervenção, seriam com todo o cuidado a questão climática para justamente não ter nenhum prejuízo para a saúde humana ou até para outras culturas, se acaso tivesse que fazer essa aplicação. Por isso que esse plano ele foi definido muito tecnicamente e claro que também de que se acaso tivesse que fazer de uma forma necessária, a gente fazer com toda a proteção possível, tanto para os servidores, aqueles que iriam aplicar e também principalmente para a questão da saúde humana. Secretário, essa é a preocupação assim, dos moradores ali da fronteira, se tiver que fazer uma aplicação aqui no Rio Grande do Sul, não só com a questão da plantação, mas com os moradores ali. Essa é uma preocupação muito grande. Que recado o senhor pode dar para essas pessoas? A gente tem, e toda essa aplicação que se acaso fosse necessária, seriam feitos pelos servidores aqui da Secretaria da Agricultura, da Emater e do Ministério da Agricultura, que já sofreram uma grande preparação para daí fazer essa intervenção. Com essa intervenção, e principalmente monitorada pelos técnicos, seriam dois tipos de aplicação, uma aérea e uma terrestre. E principalmente passando para a sociedade como um todo, e principalmente esses habitantes, que elas seriam de forma controlada e principalmente com todo o respaldo técnico para não ter nenhuma dissipação desses defensivos e atingir tanto a questão da saúde humana. Então, cria esse voto de confiança, até porque esses servidores estão capacitados, têm toda a expertise, tem profissionais aqui com grande capacidade, estudaram sobre isso, então essa aplicação seria com toda a segurança possível. E as chances deles virem aqui para o Rio Grande do Sul hoje? Ou da segunda nuvem. Ou da segunda, porque tem uma lá no Paraguai também, né? Não sei como é que está o deslocamento dela ali no Paraguai.
André, nós estamos aí com todo um estado de alerta ainda, estamos monitorando, estamos buscando mais informações sobre essa aplicação que o governo argentino fez e que reduziu essa nuvem. Claro que com uma redução ela diminui as chances de vir para cá, mas a nossa outra preocupação e o estado de alerta é sim com essa nuvem de gafanhotos que está a 600 quilômetros aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tem uma previsão de ela percorrer o mesmo caminho que essa nuvem que está próxima de 94 quilômetros. Então a gente está monitorando, estamos todo esse respaldo e por isso que também na semana passada fiz um pedido para a ministra Tereza Cristina para que, se essa ultra nuvem se chegar, a gente fazer um plano de cooperação com o governo argentino e também auxiliar eles a combater lá em território argentino essa nuvem de gafanhotos. Até porque, secretário, isso já é agosto e a gente está com a meteorologista Estael Cias aqui para dar uma noção para a gente como que vai ser o tempo no mês de agosto, hein, Estael? Pois é, o tempo no mês de agosto, hoje o indicativo realmente é de um mês de agosto um pouco mais seco do que foi julho e especialmente mais quente, de uma maior quantidade de dias quentes que estão associados justamente ao vento que tem essa trajetória de norte para sul, ou seja, passando pelo Paraguai, norte da Argentina e muitas vezes chegando ao Uruguai ou Rio Grande do Sul. Então, realmente, a condição meteorológica será mais favorável ao deslocamento deles no mês de agosto. E essa segunda nuvem, secretário, se tem ideia do tamanho, porque essa outra que agora já está reduzida, ela tinha 10 quilômetros, né, de comprimento e 100 metros de altura, pelo que se sabe. Essa outra que ainda está no Paraguai, como é que é o tamanho dela, o senhor sabe? Essa nuvem que hoje ela está com 10%, 10 km quadrados, ela começou com 30, né? Então era muito grande. Então com essa aplicação foi reduzida. E essa outra nuvem que a gente está tendo relato, está buscando informações mais aprimoradas, me falaram que ela tem 40 km quadrados. Então é uma nuvem muito maior do que essa que a gente está vendo e monitorando aqui, que está a menos de 100 km do nosso estado. Então por isso que, através dessa previsão aí que vocês comentaram, ela pode sim trazer essa nuvem para o encontro do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, secretário Kovács Filho, obrigado pelas informações. Aquela nuvem com 20 quilômetros quadrados, ela numa tacada, ela come o equivalente a 700 mil pessoas, né? O equivalente ao que comem 700 mil pessoas. Então, com 40 quilômetros, já é 1.400.000. Quer dizer, é uma preocupação grande que tem. Fecha a fronteira, André. Fecha a fronteira. Lockdown para esses gafanhotos. Secretário Kovács Filho, obrigado pela entrevista, tá bem? Uma boa tarde para o senhor. Um abraço a todos da equipe aí também, boa tarde. Boa tarde. Olha, 40 quilômetros quadrados. Só para quem não está eu rapidamente, sim. Esses gafanhotos, eles são comuns já no Paraguai. Isso eles acompanham há dezenas de anos, de décadas. E é muito comum que eles ficassem por lá. E esta mudança climática, onde nós temos temperaturas mais quentes no inverno, é o que faz os bichinhos dar uma chegadinha a mais aqui para o Rio Grande, né, Estel? E nós tivemos uma seca, né? Uma seca severa que afetou a Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul e também Uruguai. Provavelmente está relacionado a esse período tão prolongado de tempo seco e vento norte que favoreceu esse deslocamento. Cuja nuvem, ela já tem também um problema aí de cadeia alimentar, porque não se tinha nuvens tão grandes assim de gafanhotos também, né? Então, quer dizer, é uma preocupação a mais que a gente tem que botar aí na ordem do dia aqui para o Rio Grande do Sul. Voltando ao tempo, então. Voltando ao tempo, então... Não no tempo. A previsão, então, para hoje é desse quadro de instabilidade persistir. Mapa Rio Grande do Sul aqui na tela, para a gente falar aí da temperatura, que hoje à tarde fica amena. 20 graus em Santa Maria, 23 em Santa Rosa, Cambará do Sul com 19 graus, Caxias do Sul 20 graus. E esse quadro de instabilidade afetando principalmente centro e norte do estado. Municípios de fronteira, pouco provável que chova. Indo para o mapa o gráfico de 4 dias de Porto Alegre, aí nós conseguimos ver quando e como se comporta o frio chegando ao Rio Grande do Sul. Segue aquele alerta aqui, quarta e quinta-feira. Vejam aqui, Porto Alegre, previsão de 5 graus no começo da quarta-feira, uma tarde fria com 13 graus e a quinta-feira com 3 graus pela manhã e aí já aquecendo um pouquinho à tarde. Então, é inverno, não tem jeito. A gente tem aquecimento, mas depois o frio em algum momento acaba acontecendo e forte com risco de geada. Muito bem, a nossa editora de moda Estael Cias, quer dizer, a previsão do tempo, mas assim, a gente tem que andar com casaco, tem que andar com casaco, tem que andar com o guarda-chuva, tem que andar com a manga curta, né? Tem que estar preparado com a galocha e tudo mais. Máscara, luva. Máscara, luva, isso aí. Bom, o que o Matheus pediu na Patagônia? Sim, umas imagens dramáticas, impressionantes do frio na Patagônia, isso aí na província de Santa Cruz.
Tivemos lá são vários dias seguidos de neve e temperatura de menos 10, menos 14. Claro, ali é uma região da Patagônia normal ter frio, mas a acumulação da neve chega perto de 1 metro em algumas regiões e a gente vê o resgate dramático dos animais naquela região. Também são imagens muito fortes. Alguns animais morreram soterrados na neve. Tamanha intensidade da neve que afeta aquela região. Ali, tadinhos, e teve umas imagens que a gente viu, Estael, de torres de transmissão congeladas, cristalizadas de tanto gelo, né? Exatamente. Tá aí os Impressionante. bichinhos. Eles tentando se refugiar, né, todos agrupados. Olha aqui. Meu Deus do céu. O cavalo. Olha o nariz do cavalo. Congelado, realmente impressionante o que está acontecendo lá. Muito bem, então, Estael Cias, a gente se encontra de novo. Quarta-feira estaremos aqui de volta. Quarta-feira para falar sobre moda, né? O que usar, casaco. Nossa editora de moda. E o termômetro não pode cair. Não tá bem, já aprendi essa aí, eu não caio mais. Só eu caio na pegadinha. Tá rindo o quê, Glauco? Tá rindo de quê? Ah, tá. Não é? Tchau, Estael. Muito bem, 12h29. Agora, olha só. A Salute, rede de cuidados à saúde, com 24 anos de experiência e mais de 35 mil clientes, pois a Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos, com mais de 20 especialidades, mais de 1.000 opções de exames e ainda você conta com descontos em medicamentos, uma tabela diferenciada na realização de consultas, podendo inclusive parcelar produtos e serviços. A Salute não é plano de saúde. É solução, por isso você já começa a usar desde o primeiro dia, não tem nada de carência. Tá esperando o quê? Ligue 3014 1111 e faça parte da Salute a partir de R$ 49,00 por mês. Salute Porto Alegre aberta de domingo a domingo, na Zona Norte, na Zona Sul e em breve no centro da cidade. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Salute. Muito bem, cadê o Glauco Paza? Glauco, olha só. Vamos mostrar esse flagrante aí, um flagrante. Imagina o susto desta moça de 31 anos que se exercitava. Ela já tinha dado diversas voltas e, de repente, o que aconteceu, Glauco? Simplesmente um avião cai na rua. Na rua onde deveriam estar os carros, somente um avião, Guabiruba, Santa Catarina. E esta mulher aí que estava próximo ao local da queda, ela, se você for ver na imagem, ela está rezando, ela está com as mãos juntas, porque ela disse que saiu de casa, esqueceu a máscara, enfim, ela estava em gesto de oração ali. E não é que aconteceu do avião cair, os dois ocupantes, tanto o piloto quanto o outro acompanhante, tiveram ferimentos, mas horas depois foram liberados do hospital. Que coisa incrível isso, né, André? E foi uma pane, muito provavelmente uma pane no motor que ocasionou este acidente que ganhou o mundo inteiro, André. Ela na verdade, ela estava, Glauco, fazendo uma prática havaiana de repetições de palavras nesse dia, né? É claro, a gente agora detalhando um pouco mais. E ela estava fazendo uma repetição de várias palavras e já tinha dado a volta várias vezes, inclusive passado por ali, quando de repente aquele avião despenca. Um grande susto, logicamente. Olha o carro de trás, tu vê que o carro, para não passar por cima do avião, ele encosta, né? E vai muito rápido para prestar ajuda. Era um voo de treinamento, na verdade, um voo de instrução, né? Estava o piloto de 30 e poucos anos e o aluno também, da mesma idade, mas era o instrutor, pelo que eu entendi, que estava no comando. E aí deu essa queda aí que não se sabe ainda, vai ser investigado por quê, né? A alegação do piloto é que o aparelho teve uma pane no motor, ele tentou fazer a aterrissagem e acabou tendo problemas com a fiação, né? A fiação que está ali na rua, que acabou pegando na asa do avião e ele caiu dessa forma aí. A intenção era tentar pousar. E até tentar pousar na rua, né? A gente já viu diversas imagens e algumas situações que dá tempo e o avião consegue descer, que talvez esse era o objetivo do o professor e instrutor, que eu estava no comando, de 35 anos e o aluno 33. E chegou muito embaixo ali, ele vira para a direita, mas conseguiu desviar, né? Pelo menos não atingiu o carro e não atingiu essa moça que caminhava ali. Eu acho ali também que com uma grande dose de sorte. Qualquer carro poderia passar, carro em movimento, logicamente, é difícil calcular, ninguém fica olhando para cima se o avião vai cair na sua cabeça. Não. Mas a gente sempre observa isso, até uma norma, né, de pilotagem, que no caso de uma queda, sempre, né, o piloto tem que procurar, dentro do limite do possível, evitar uma tragédia maior ainda. E ele bateu, parece que ele bate antes de cair, tu viu que a asa direita quebra, né? Não sei se ele bate num poste, numa árvore,
mas não dá essa sensação que ele vê ali, ó. Ele diz que é a fiação, né? Foi a fiação que acabou atingindo o aparelho, né? Tu vê só. Sim, mas no momento já da descida. Da descida, exatamente. Então, olha só que susto. Isso aconteceu na sexta-feira, na cidade lá de Santa Catarina. Guabiruba. Guabiruba, né? Isso. Perto de Brusque. Brusque. Ali em Santa Catarina. Muito bem, gente, 12h e 33 minutos. Glauco, acompanha comigo aqui, porque a cidade de Alegrete foi a primeira do estado a adotar o lockdown, ou seja, tudo fechado. Vejam aí as imagens. E essa medida, ela vigorou entre às 9h30 da noite de sexta-feira até às 6 horas da manhã de hoje. Somente o hospital, farmácia, postos de combustíveis funcionaram. Até os supermercados ficaram fechados, viu? Até os supermercados. Bom, para saber como foi, né, este final de semana, esse primeiro final de semana de lockdown aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos conversar agora com o prefeito Márcio Amaral. Prefeito, boa tarde. O senhor me escuta bem, prefeito? Escuto bem, sim. Um abraço para vocês aí, uma alegria estar falando com os amigos. Da mesma forma, como é que foi essa experiência no final de semana, hein, prefeito? Bom, nós tivemos uma reunião aqui com o quadro médico do município, juntamente com a Secretaria de Saúde, na quinta-feira, onde era relatado a preocupação dos números, tanto de número de contágios daquela semana, que nós tivemos aí mais de 10 casos confirmados por dia, assim como a taxa de ocupação de leitos. Frente a isso, nós tomamos essa decisão em conjunto com o Comitê de Combate ao Coronavírus, que nós temos montado aqui no município desde o início da pandemia, e combinamos de realizar o fechamento, então, do comércio a partir de sexta-feira, às 21h30, até hoje, às 6 horas da manhã. Assim o fizemos. Felizmente, a grande maioria da população foi compreensiva, cumpriu com o que havia sido acordado. Tivemos, logicamente, que o trabalho de fiscalização, juntamente com as forças de segurança aqui presentes no município, a Polícia Civil, Brigada Militar, inclusive o Exército foi parceiro na parte de sanitização de áreas públicas e, felizmente, o resultado, num primeiro momento, foi muito bom. O que vai agora, nós podemos avaliar ao resto dessa semana se realmente o recado funcionou, porque 2 dias a gente sabe que é uma função pedagógica que é realizada, simplesmente, né? Pois é, exatamente nesse ponto que eu queria entrar, assim, queria saber, e curiosidade mesmo, de base científica, porque a gente sempre viu o lockdown de tempos e semanas, né, em diversos países. Então, nessa experiência, esse é o recado que o senhor quer dar, ou a população se conscientiza, ou corre o risco de ser decretado por mais tempo, então? Exato, é que nós, aqui na região, né, quem conhece a região da fronteira oeste sabe que nós temos aqui municípios de grande extensão territorial, nós temos o distanciamento entre as sedes dos municípios, aqui Rosário, que é o primeiro município a leste pela BR-290, são 100 quilômetros. Uruguaiana, que é a oeste, são 145 quilômetros. Então, isso naturalmente nos coloca numa situação um pouco privilegiada quanto ao isolamento da população local. No entanto, nós temos observado um descuido por parte da população e, felizmente, nós ainda estamos nos mantendo na condição de bandeira laranja, mas já estivemos em bandeira vermelha, em que o Estado aceitou o nosso recurso e nós conseguimos retornar para a bandeira laranja. Só que com os números que nós tivemos a semana passada aqui, chegando a ponto de, na quinta-feira, termos 100% dos nossos leitos, tanto o leito Covid, que são 10 leitos, tanto as UTIs reservadas para o Covid, que também são 10 leitos, 100% ocupadas. E o nosso hospital de campanha, que são 30 leitos, chegou a ter 20 leitos ocupados naquele dia. Então, isso nos preocupou bastante e que exigiu que nós tomássemos algumas medidas mais duras para que nós não percamos essa possibilidade que nós estamos tendo hoje de ter uma atividade econômica funcionando. No entanto, se esses números se mantivessem elevados como estavam, provavelmente nós automaticamente iremos para a bandeira vermelha e deveremos tomar outras medidas, além da questão da bandeira, mais restritivas, para que nós não tenhamos o risco de perdermos vidas
em decorrência da falta de um leito de UTI para um atendimento, se for necessário. Aqui em Porto Alegre se discute muito. Aliás, deve sair uma decisão agora, entre hoje e amanhã, da Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos até preparado uma entrevista, não sei se a gente vai conseguir entrevistar o secretário Bruno Miragem. Talvez seja uma alternativa, né? Um período de 4, 5 dias, porque se falou em fechar algumas ruas, mas ideia que já foi descartada. Quem sabe, né? Quem sabe um lockdown aí por 2, 3 dias é o que a gente vai saber daqui a pouquinho. O Glauco, meu colega, quer fazer uma pergunta para o senhor. Prefeito, uma curiosidade. A gente sabe como é que funciona a mente do ser humano, né? A partir do momento que foi anunciado que haveria o lockdown, não houve também uma corrida ao comércio na sexta-feira, por exemplo? Glauco, a gente sabia que correríamos esse risco, né? Como nós anunciamos na quinta-feira à noite, numa live que nós fizemos aqui com o pessoal da área da saúde, com a secretária e a enfermeira-chefe da Vigilância Epidemiológica, nós aproveitamos esse momento para anunciarmos que nós faríamos esse fechamento no final de semana. Logicamente que na sexta-feira houve uma procura maior por parte da população aos supermercados, mas nada que fosse excessivo. Os supermercados, eles têm sido parceiros no sentido de manter aquela capacidade de ocupação interna dentro dos limites, controlando a entrada do pessoal, permitindo que o pessoal permaneça em filas, mas com distanciamento controlado no exterior dos supermercados. Então, inclusive, o pessoal está nos pedindo que se repita esta fórmula, mas com um anúncio já antecipado para que as pessoas se organizem melhor e não cause aquela corrida que teve um certo grau, sim, na sexta-feira. E nem mas ainda outra... estamos estudando. Oi? Ainda, só pode comentar, ainda estão estudando se vão para a próxima semana, por exemplo, vai ter lockdown? Estamos estudando, né? E tudo vai depender agora, porque como nós estamos em bandeira laranja, a ideia é que com esses 2 dias de fechamento, a população entenda de que é preciso haver uma mudança do comportamento social. Se nós conseguirmos melhorar muito, provavelmente não seja necessário. Mas, a princípio, nós estamos estudando, de repente, de fazer esse fechamento somente no domingo, para que, a partir de sábado à noite até a segunda de manhã, nós tenhamos aí, porque geralmente final de semana que ocorre algum exagero maior, né? Sim. E o pessoal não vai... de pessoas, festas, eventos... O pessoal não vai para outras cidades, não? Não, porque como eu estava dizendo para vocês aqui, nós estamos distância, a 100 quilômetros lá de Rosário, 150 para Uruguaiana, 40 de Manuel Viana. Então, a maioria do pessoal permanece no município e a ideia é que a gente possa realizar isso sempre com um cunho pedagógico. Muito bem, prefeito. Agradeço ao senhor. Lá em Passo Fundo, o senhor sabe que teve festinha, né? Não sei se teve aí no final de semana também. Pegaram alguma festa acontecendo por aí? Houve algumas denúncias, né? E o pessoal da fiscalização foi verificar, mas... A maioria, inclusive, era denúncia que não se confirmava, né? Mas algumas lancherias, padarias foram, né, visitadas aí e a grande maioria do pessoal contribuiu para que nós pudéssemos ficar dentro disso que nós havíamos proposto. Então, prefeito do Alegrete, Márcio Amaral, muito obrigado pela entrevista e convido o senhor para continuar acompanhando aqui a gente deste caso que aconteceu lá em Passo Fundo. Teve festinha sim e o Glauco traz os detalhes para a gente. Pessoal, tudo mão no pescoço aí, mão na nuca. Né? Infelizmente, nesse caso, a festinha se confirmou, ao contrário do que aconteceu lá em Alegrete. 150 pessoas numa festa no interior do município. Muita gente sequer usava máscara, André. Não que isso também fosse resolver totalmente a situação, porque afinal de contas fazer festa tá proibido. Vai querer fazer festa com churrasco? Passo Fundo tem uma carne maravilhosa. Depois da pandemia, gente. E a fiscalização foi chamada, muitas pessoas foram multadas. Esta multa significa R$ 180 por pessoa. Outras ações foram feitas também lá no município. Máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Quer dizer, o pessoal nem sempre respeita e num foco deste aí pode estar a disseminação do vírus. Repetindo, no interior de Passo Fundo, 150 pessoas. Os organizadores, esses, ninguém sabe, ninguém viu, desapareceram. Essa festa aí, lembrando que Passo Fundo é uma das principais regiões que, desde o início, com um alto número, até porque é uma cidade de referência, né? Na área da saúde. Já tem até uma legislação própria de não consumir bebida alcoólica, por exemplo, em via pública, né? Tinha bebida
Eles acumularam, fizeram um combo de coisa errada. Agora, ali. ô Glauco, o que passa na cabeça, se é que passa alguma coisa, de uma pessoa que vai para uma festinha assim, em meio a tudo que se fala, a toda a situação que se vive? Quer dizer, não é nem negar a doença, é negar a própria existência, porque o cara não tá nem aí, nem consigo, nem com o outro. Não, que se dane se vai ficar doente ou não. Pois sei é, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Pois é, que falta de responsabilidade são duas coisas. Eu acho que é a impunidade, as pessoas têm certeza que vão ficar impunes, e a segunda é não pensar justamente na gravidade da doença. Não, e a gente vê ali que não é gurizada não, né? Quer dizer, tem veterano ali, né? Tem uns ali que estão no grupo de risco, né? Tem uns ali que fazem parte... Se multiplica se cuidar, 150, né? André, 150. Se cada um for para uma casa diferente, com sei lá quantas mais pessoas convivendo junto, o que significa isso, né? Se cada um, digamos, né, contaminar 2, então já põe aí para 750 pessoas, né? Mas, enfim, isso não considerando todos infectados, mas digamos que um desses 150, que esteja, Glauco, já passou para quantos nessa festa aí? Né? E a festa ali com bebida, né? Ali ninguém é de ninguém, pessoal ali, né? Tudo... rolando tranquilamente, conversando. E só deixando bem claro, não foi a única, tá? Teve mais denúncia lá que o pessoal foi atrás, tá? É uma coisa séria. Bom, vamos mudar de assunto, gente. Olha só, Glauco, acompanha aqui comigo, é exclusivo. Um professor suspeito de abusar de alunas lá na tua região, em Santa Maria, Glauco. E a maior parte, adolescentes e pré-adolescentes. A polícia já ouviu 40 pessoas, entre testemunhas, vítimas e o próprio professor. A nossa equipe conversou com 3 vítimas. Prestem, então, atenção nesta reportagem que é exclusiva. Ele ficava nos dando beijo no pescoço e quando a gente ia tirar alguma dúvida com ele durante a aula, ele puxava para sentar no colo dele, botava a nossa mão na coxa dele para fazer carinho nele. Quando eu me virei e fiquei de costas para ele deu um tapa na minha bunda. Eu não lembro ao certo se eu tinha 12 ou 13 anos. Os casos aconteceram quando as jovens estavam no ensino fundamental. Elas relatam a conduta do mesmo professor de história. Se tivesse alguma colega que não aceitava esse tipo de situação dele, ele já ficava pegando no pé. Se hoje em dia a gente já tem uma situação de não acreditarem no que as mulheres falam, dependendo da situação que elas passem, imagina nós, umas adolescentes, umas pré-adolescentes, falando que um professor fazia esse tipo de coisa com a gente, tendo que era só dentro da aula. Então a gente não tinha o espaço correto, aberto, nem as pessoas completamente abertas para nos darem esse tipo de acolhimento. Os depoimentos semelhantes se cruzaram na internet. O caso ganhou repercussão nas redes sociais quando as meninas desabafaram em um perfil do Instagram. A escola atual do professor emitiu nota, informando o afastamento dele de todas as atividades. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Santa Maria abriu inquérito para investigar as denúncias. Cerca de 40 pessoas já foram ouvidas, entre vítimas e testemunhas. Nos depoimentos, existem relatos de casos entre 2012 e 2019, envolvendo meninas de 12 a 19 anos, de escolas e cursinhos pré-vestibular da cidade. Esta advogada prestou consultoria às famílias e representa 4 meninas que já são maiores de idade. O professor apresentava um comportamento que até então não é um comportamento aceitável por um cargo de professor, né? Com muitos abraços, com muitos apertões. Um abraço forte, apertar, pressionar o corpo dele contra o meu. Esbarradas de mão, sem querer, em partes como o peito, apertar a coxa. Durante os depoimentos, as jovens também relataram situações envolvendo outros professores. Mais 3 inquéritos foram abertos para investigar a conduta dos docentes. Por segurança minha, por segurança das meninas que estão no colégio, por segurança das outras meninas que vão crescer e vão ter contato com esse tipo de gente. Então, eu acho que assim, tem que dar uma atenção para esse tipo de caso, porque só que está dentro do colégio não quer dizer que tem uma segurança completa.
Nós entramos em contato com a defesa do professor que preferiu não se manifestar, pelo menos ainda, né, sobre este caso. Agora, Glauco, o que chama a atenção, vejam só a fragilidade das mulheres, dessas meninas, né? Delas não terem coragem de contar porque, segundo elas, iam dizer, não, vocês estão enganadas, um professor não ia fazer isso, né? A gente com aquela imagem e que é a da grande maioria de fato, né, do professor ser o exemplo, mas elas sabiam que na cabeça delas não iam acreditar nelas, né? Só que o quanto que é importante que isso venha à tona, porque, poxa, desde há 7 anos, pelo menos, isso vem acontecendo. Olha que grave, André, assédio sexual, assédio moral, porque me chamou muito a atenção na reportagem do Jeremias, né? Se não cedesse aquilo que ele estava fazendo, pegava no pé. Ele pegava no pé. Olha só que coisa grave, porque você mexe em toda a vida escolar também, a pessoa fica constrangida, se vai reclamar, se vai denunciar, será que vão acreditar em mim? Olha que situação terrível que é, né? E olha, muito triste, partindo de um professor, uma das profissões mais nobres que existe. Não que as profissões, de uma forma geral, não sejam, mas professor, você já falou, é um mestre. É em quem a gente se espelha muitas vezes, né? É verdade. E assim, ó, o que essas meninas estão fazendo é muito importante, porque daqui a pouco vai começar a surgir outros casos, e essa é a preocupação, essa investigação que ainda segue, né, Glauco? Não se tem ainda uma conclusão desse inquérito, mas enquanto isto, esta pessoa, se é doente, é sem vergonha, o que seja o que for, pode estar colocando em risco, né, outras meninas, outras pessoas também. Então é importante que esse processo ande o mais rápido possível, para que essa pessoa não fique, quem sabe, ainda cometendo crimes por aí. E é bom que se diga, eu já fiz reportagem, inclusive, envolvendo advogado, médico, não é uma questão de financeira, de formação, né, de diploma, não. Isso aí é um problema que tem que ser abordado em todas as classes, todas as esferas, André. É verdade. Bom, vamos continuar acompanhando em reportagem feita aí pelo Jeremias Werneck, exclusiva, e certamente nós vamos acompanhar passo a passo aí tudo que aconteceu ou vai acontecer daqui para frente com relação a essa investigação. Daqui a pouco a gente volta para conversar, inclusive, Glauco, a gente em seguida conversa com o secretário adjunto aqui de Porto Alegre, o Dr. Nathan Katz, a respeito dos próximos passos com relação ao lockdown ou não em Porto Alegre. Os números estão aumentando, o número de casos, as UTIs, né, tanto para a Covid quanto de um modo geral, estão ficando cada dia se esgotando. Em seguida a gente vai trazer detalhes sobre a situação aqui de Porto Alegre, mas é daqui a pouquinho. Olha só, 12h50 agora, faltando 10:01. O Pit Stop Covid-19 é uma ação preventiva voltada para os caminhoneiros que são abordados em 8 praças de pedágios da EGR. Vejam só. Motoristas de caminhão fazem um serviço essencial, especialmente durante essa pandemia. Eles trabalham nesse momento mesmo com mais dificuldades, como o risco de contrair o novo coronavírus. Para evitar isso e garantir que os caminhoneiros não parem, foi montada uma operação que envolve as equipes de socorristas dos pedágios da EGR, a empresa gaúcha de rodovias. Desde abril, em 8 pontos de rodovias estaduais, caminhões são parados no chamado Pit Stop Covid-19. O primeiro passo é a verificação da temperatura. E se faz uma pequena entrevista com eles, está sentindo-se bem, se tem alguma doença, alguma coisa. Em caso que a equipe, a enfermeira lá, o pessoal da ponta detecte que tem alguma anomalia, olha, está sentindo-se mal, não está passando bem, em seguida ele é convidado a vir até a ambulância para fazer um check-up. No check-up é feito um exame de saúde minucioso e, no caso de qualquer problema mais sério, um médico da central de regulação é acionado. As equipes elas fazem o teleatendimento conosco, a gente orienta não só os nossos enfermeiros, mas também podemos falar diretamente com os pacientes através do nosso telefone, dos smartphones disponibilizados para as nossas equipes que têm contato direto com a nossa central, e podemos passar orientações diretamente para os pacientes e também para as nossas equipes. Inclusive, as nossas equipes podem fazer a remoção desse paciente até a UPA ou hospital de referência de cada região. Cada EGR sabe para qual ponto de referência encaminhar esse paciente. 12h52, muito bem. Porto Alegre prepara medidas que devem ser anunciadas entre hoje e amanhã para tentar reduzir a contaminação e principalmente, né, as UTIs aqui da capital gaúcha,
onde nós vemos aí um aumento no número de casos da Covid-19. Por isso a gente vai conversar agora com o médico, que é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, o Dr. Natan Katz. Doutor Natan, me escuta bem? Boa tarde. Como está o senhor? Muito bem. Vocês me escutam? Estamos escutando bem, doutor. Doutor Natan, vamos ter lockdown em Porto Alegre. O que deve ser anunciado aí entre hoje e amanhã? André, nós estamos discutindo isso dentro do comitê de enfrentamento da prefeitura, né? Como é que a gente vê hoje a situação de Porto Alegre, né? Tu falaste um pouco antes. A gente tem um crescimento importante de demanda por leitos de UTI, né? Esse crescimento, ele não parou de crescer, mas ele deu uma desacelerada nas últimas semanas, né? A gente ainda não chegou num platô, mas a gente vê que o tempo de dobra, assim, o tempo de velocidade tem reduzido, né? Mesmo assim, a gente está super pressionado no nosso sistema de saúde, né? Uhum. Acho que é importante, né, André, lembrar que hoje a gente tem uma doença que dá conta de 50% das internações de UTI em Porto Alegre, né? Uma doença só, que é o coronavírus. A gente conseguiu aumentar em quase 50% a quantidade de leitos úteis hoje na cidade, né? Leitos em atividade. E esse crescimento que veio crescente, mas veio devagar, fez com que a gente não deixasse ninguém sem atendimento hoje em Porto Alegre, né? Então, hoje, a gente está conseguindo dar conta, apesar dessa demanda crescente. Agora, secretário, a Prefeitura, pelo que eu entendi, fez 3 cenários aqui em Porto Alegre, né? Um cenário de risco baixo, um cenário de risco médio e um cenário de risco alto. Entre esses 3 cenários, nós já ultrapassamos o do meio, não é verdade? Isso, nós já estamos no de risco alto, André. Já é no terceiro? Já estamos no terceiro. Quais são esses números, só para a população compreender a gravidade da situação? A gente fez criou 3 cenários, um com 174 leitos, um depois com 255 leitos e outro com 383 leitos. Quando a gente desenhou isso, André, 383 leitos já era lotar pessoas em locais com manejo intensivo, mas não em locais de UTI, né? Salas de recuperação e salas de emergência. Felizmente, a gente, com todo esse trabalho, conseguiu expandir os leitos de Porto Alegre mais do que o que a gente tinha desenhado no início, que a gente começou a ver que começou a ter maior demanda, a gente foi expandindo. E hoje, todas as pessoas que hoje estão ocupando um leito de UTI estão em um lugar adequado, né? Não estão num lugar com menor cuidado e tal, né? E a gente ainda tem um fôlegozinho, né, para crescer, mas depois que a gente chegar nesse limite de leitos, daí sim, né? Daí a gente vai ter que ocupar esses outros locais. Isso sim, continuar crescendo a quantidade de leitos de UTI. Nós temos hoje em Porto Alegre quantos leitos ocupados, secretário? Acho que tu falaste antes, né? A gente tem hoje 306 pacientes confirmados. Tá. Com Covid, isso. E a gente tem 45 suspeitos. Tá. 351 da conta toda. 351. Lembrando que temos, né, 383 é o número de leitos que nós temos, né, em Porto Alegre, é isso? Isso. Não, é que, na verdade, leito, André, é uma coisa que... esse 383 era naquele cenário projeção que a gente desenhou, né? Naquelas projeções. Sim. A gente tem sempre aberto leitos na medida que são demandados. Sim, né? A gente não deixa leito vago, né? Leito sem paciente, mas a partir de que vai demandando leitos, a gente tem abrindo leitos e nisso o serviço de Porto Alegre está de parabéns, porque tem dado conta desses pacientes. Ô, secretário, e não tem ninguém ficado sem assistência. A gente viu, eu entrevistei agora o prefeito de Alegrete, que ele fez um lockdown no final de semana. Essa seria uma alternativa de um lockdown curto para botar na cabeça das pessoas, né, a importância do distanciamento e das regras todas que nós sabemos? Essa é uma alternativa? Assim, o lockdown nunca saiu de ser uma alternativa, né, André? A grande questão é que a gente acha que
não adianta a gente simplesmente determinar o lockdown se não tiver uma aceitação da população, das entidades empresariais, de todos os atores envolvidos. Porque lembrando, né, a gente fez decretos, André, super restritivos, né, da atividade econômica. E mesmo assim a gente vê uma mobilidade. Eu acho que também não dá para a gente desmerecer tudo que Porto Alegre está fazendo, né? Sim, sim. Eu acho que tem um grande esforço da sociedade. Mas deve sair entre hoje e amanhã, portanto, né, uma posição final aí sobre novas regras. Isso a gente deve aguardar porque já está confirmado, né? Entre hoje e amanhã saem novas regras. A gente está cuidando, André, para não fazer medidas que sejam só para inglês ver, né? A gente está pensando em estratégias que sejam eficientes, que consigam segurar a mobilidade. Muito bem. Né? Então, secretário adjunto. Está investindo. Tá, vou encerrar porque nosso tempo está terminando já o SBT Rio Grande. Secretário adjunto Natan Katz, médico, muito obrigado pela entrevista. E eu sei que o secretário Pablo Stürmer está, não é, com a Covid-19. Inclusive o prefeito Nelson Marquesan vai fazer o teste. O senhor deve ter feito também pela convivência com o secretário Pablo. Mas é isso aí, tem que se cuidar, não adianta. É isso aí. Um abraço, obrigado. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Muito bem, atenção, Lucas Abate. Hoje de manhã um carro, né, que estava com dentro criminosos invadiu uma casa. E para lá a gente vai, Lucas Abate. A gente está com imagens ao vivo do local agora, André, do bairro Agronomia, Avenida Bento Gonçalves, onde esse carro roubado invadiu uma casa de madeira. A gente mostra nas imagens, destruiu parcialmente a casa, também quebrou o pilar da cobertura. E agora todo o trabalho da Polícia Civil, Brigada Militar, para remover esse carro e até um certo receio que essa parte de telhado aqui caia. Então um prejuízo grande para essa família. Eu conversei há pouco, rapidinho, aqui com a dona da casa e ela me disse, André, segunda vez que um carro invade a casa. Dessa vez era um carro roubado. Os 3 envolvidos foram presos aqui na região, conforme a Brigada Militar. E agora tem que fazer esses 3 pagarem a conta dessa senhora aí, porque é um carro roubado, os 3 estavam escapando, né? Prejuízo para ela que se preparava para fazer uma consulta médica, né, Lucas? É isso aí. Lucas, temos que encerrar. Obrigado. A gente volta amanhã às 11h40, hoje às 19h20, a segunda edição com o Marcelo Chemate. Tchau, tchau.